Bom dia. Observei ao longo dessa conferência e, na verdade, de todas as conferências que eu participei, que nós gostamos de discutir duas coisas. Nós gostamos como as pessoas do sector, e eu também sou uma dessas pessoas do sector, nós gostamos de discutir aplicações, nós gostamos de discutir o desenvolvimento da rede, nós gostamos de discutir toda a inovação tecnológica. Também nós aprendemos ao longo dos últimos 10 anos que precisamos discutir o cliente. E olhando as apresentações, sempre tem a parte de rede, as novas aplicações, as novas inovações, e lembrando que tudo isso é feito para cliente. Eu vou propor uma coisa um pouco diferente, que nada disso vai impactar muito o cliente final. A pessoa hoje em dia que tem banda larga em casa, que tem um celular e tem um telefone fixo, não vai ter nenhuma experiência diferente de um mundo convergência. Também, engraçado, olhando, por exemplo, essa aplicação na geladeira, a reação, com certeza, de várias pessoas na sala, incluindo eu, é assim, isso é legal, eu preciso comprar uma dessas. E sentado ao lado da minha mulher, que olha isso e fala, isso nunca vai entrar na nossa casa. Eu acho que é importante nós pensarmos isso, mas o que me dá mais surpresa em tudo isso é a coisa que nós não discutimos. Nós discutimos as aplicações, o desenvolvimento tecnológico, nós sabemos que também temos que lembrar o cliente, mas nós nunca discutimos o que vai acontecer com a organização onde nós trabalhamos. Eu não sei se eu pressionar alguma coisa para mudar. Quando nós discutimos convergência, nós lemos várias declarações como esta aqui, que convergência é a combinação da rede de voz dentro de uma rede de dados, mudando de circuito para pacotes e tudo mais. Mas o que eu tenho highlight aqui é algumas observações interessantes, eu acho interessante. A primeira é toda equipe de rede vai precisar uma competência na área de dados, particularmente da rede IP. E o fato é, hoje, quase ninguém tem essa competência dentro da área. Por isso, eu acho que a convergência, do ponto de vista do nosso sector, é principalmente uma pergunta de uma mudança organizatória, uma mudança de recursos humanos. A próxima. Quando eu falo isso, eu tenho duas reações. Um grupo que simplesmente não acreditar que isso é necessário. Não, os engenheiros vão entender como fazer isso, eles são pessoas bastante competentes, eles sabem tudo e eles vão aprender. E eu tenho o maior respeito para todos os engenheiros. Eu não sou engenheiro, mas eu tenho todo o respeito para todos os engenheiros no setor. Mas para esse grupo, eu vou mostrar um estudo, que é um estudo que é bastante comum na época. É um estudo de mudança da mundo mainframe para o mundo client-server. E até eu acho que esse estudo é bastante conservador. Igualmente, o engenheiro de telecomunicações, o engenheiro da mainframe, é um engenheiro bastante competente. Quando você fala rocket scientist, é realmente quase o que essa pessoa era. 15% desse... tem que voltar? Aqui. 15% desse grupo não queria mudar para o mundo client-server. E nós podemos pensar que não queria porque não queria ou não queria porque não podia. O 15% simplesmente não conseguir fazer essa transição, seja, não conseguir aprender, não conseguir fazer essa mudança de um jeito razoável do ponto de vista de carreira profissional. 40% consegui e mudou do mundo mainframe para o mundo client-server. E a recomendação do grupo é de 30% muda para uma posição como Project Manager, que faz parte da integração. Todos nós que trabalhamos nesse setor podemos imaginar o que aconteceu com esse grupo depois, esse 30%, o último 30%. Eles não ficaram. E seja desse grupo, é possível de até 30% até 60%
dos funcionários que hoje trabalham na sua área de engenharia e operações, vai ser necessário de trocar esse grupo. Tem um segundo grupo que fala, agora eu acredito o que você está falando, mas é fácil, vamos treinar eles. Porque, de novo, engenheiros são pessoas bastante competentes, bastante inteligentes, e eles vão conseguir ser retreinados. Recentemente, eu participei de uma conferência feita de Mercury Val, que é uma grande consultoria da Executive Search, em São Paulo. Eles falaram o seguinte, a tendência hoje é o treinamento ser feito cada dia mais focado em poucos funcionários. E o modo geral de pensar nisso que eles têm, tem 5% da companhia que são os executivos de alta capacidade que têm que ser treinados todo o tempo. E tem 10% que são os que chamamos undeveloped talents, essas pessoas que têm o potencial que ainda falta um certo treinamento, que vão receber. Tem 50% que tem algum nível de treinamento por exemplo, um grau de universidade, etc. Esse grupo, a tendência é cada dia mais fazer uma terceirização desse grupo. E o 35% são os unskilled e tem que ser trocado. Interessante, no nosso setor nós pensamos que todo mundo tem um skill set. Impossível, não tem ninguém que chama unskilled. Mas pensa bem, hoje em dia um operador na rede ganha quase o dobro que a maioria de nós paga o empregado em casa. Ou seja, não é uma pessoa hoje que você pode categorizar como skilled. É uma pessoa, se hoje é bem focada na área de voz ou no mundo de voz e tem que trocar essa pessoa para o mundo de dados, é quase mais fácil de trocar essa pessoa e coloca alguém mais jovem, mais novo, que tem uma capacidade na área de dados. Próxima. Para outro grupo da companhia, que é o grupo que não trabalha na rede, todo grupo que trabalha o que chamamos SG&A, o grupo de administração, recursos humanos, finanças e tudo mais, fazendo alguns cálculos básicos, e todos os apresentadores hoje e ontem falaram bastante sobre o crescimento de VoIP, ou convergência, ou redução de custo. Pensando nisso, é possível, bem conservador, que vai ser necessário anualmente de reduzir o SG&A com 1% por ano, só baseado no crescimento de VoIP. Isso nem fala sobre as convergências de redes, por exemplo, corporativo, nem fala sobre outros aspectos de convergência, mas quando nós temos essa brutal pressão nos custos, só na área de VoIP é possível de reduzir. Eu peguei alguns exemplos da Annual Reports, onde eu trabalho na Embratel, e também da Brasil Telecom. Eu podia usar Telefônica, Telemar e qualquer outra. Se você pensa no que 1% da SG&A pode, a implicação de 1% de SG&A, você fala, no caso de uma empresa como a Embratel, você está falando, caso mais ou menos 240 funcionários por ano, e uma empresa da tamanho da Brasil Telecom, 150 funcionários por ano. Ou seja, vai ser necessário de reduzir custos equivalentes dessa quantidade de funcionários só por causa do que está acontecendo na área de convergência. E a razão por isso é uma razão óbvia. Nós temos, eu peguei dois, mas eu acho que, na verdade, o apresentador anterior, eu tive alguns exemplos ainda melhor. No caso de o custo, o preço de um minuto wholesale da VoIP é 30% menor que o custo de um minuto de voz tradicional. E uma empresa pode reduzir com 40% até 60% o cost of ownership de um rede de convergência em comparação de um rede não compartilhado. Para o primeiro grupo de engenheiros, de novo, pode ser até 30% até 60% vão ser trocados, e para o resto da companhia, só olhando o VoIP, é possível que é necessário de reduzir 1% por ano. O próximo.
O que todos nós falamos muito é nós vamos adicionar novas aplicações que têm capacidade de vídeo, jogos e tudo isso que tem a possibilidade de crescer a quantidade de tráfego na rede que compensa essa redução que nós temos hoje em dia. Um exemplo disso chama coisas que chama disruptive phenomenon. Um disruptive phenomenon é o tipo o Skype, é um tipo Napster, uma coisa que entra de um jeito que ninguém realmente na indústria pensou que isso vai acontecer. Mas que é interessante, o nome disruptive phenomenon é exatamente uma indicação que no nosso setor nós temos um problema de identificar e capitalizar nessas tecnologias. O exemplo de Vivo, Vivo é o líder do mercado, uma empresa extremamente competente, lançando 15 serviços para conseguir 2 ou 3 sucessos, e provavelmente isso é extremamente bem feito da nossa indústria. Quando eu comecei, para você ter uma ideia, quando eu comecei na Dinamarca, trabalhando na área de telecomunicações, o produto lançado mais rápido da nossa história era 6 anos. 6 anos de concepção para realização. Hoje em dia está melhorando, mas ainda é um ano e meio para lançar um serviço na nossa rede. Entra um Messenger, entra um VoIP, entra uma videoconferência de Microsoft, entra um Skype, entra um Napster, e tudo isso entra fora. E entra fora porque nós temos uma dificuldade de identificar e ainda mais dificuldade de capitalizar. O clássico exemplo de uma aplicação desenvolvida ou indústria de telecomunicação é o WAP. E todo mundo sabe o que aconteceu com o WAP. E quando eu falo isso para pessoas na indústria, a resposta é sempre assim, mas nós não vamos contratar ninguém, nós vamos entrar em parceria com pessoas que sabem como fazer isso. O problema com isso é duas. A primeira, nós precisamos ter uma competência in-house que pode trabalhar junto com pessoas de área de mídia, de informática, de computador. Precisamos ter esse pessoal in-house só para gerenciar uma parceria. E segunda, para identificar quais são os desses, são os mais interessantes. E o outro problema é quando eles entrarem, se nós escolhemos o outro caminho, que nós vamos contratar pessoas competentes, que têm esse tipo de competência, nós precisamos liberar eles de um jeito que é bem incomum da nossa indústria. Para usar alguns exemplos simples, se pensa bem sobre todo esse crescimento enorme recentemente sobre provedores de acesso de internet. Pense em uma deles que é feito mesmo de um provedor de telecomunicações. O IG vem de fora, o Terra vem de ZAS, o grupo do GVT, coloquei o grupo POP bem fora da organização deles. Todo mundo, o UOL, cresce totalmente fora da nossa indústria, todos os grandes provedores. E o que é mais perto, mais fácil, mais normal que um provedor de acesso à internet para uma empresa de telecomunicações? Nada. Pensando em new media, pensando em aplicações, pensando em jogos, é um mundo completamente diferente. Ou seja, nós tínhamos dificuldade imensa de crescer uma indústria que é quase uma guimão de nossas, e agora nós estamos com o desafio ainda mais grande, que é o desafio como tratar todo esse new media e todas essas novas opções. E, de novo, eu acho que isso é uma coisa que, pensando em desafio que nós temos, que é bastante complicado. E quando eu olho isso, eu acho que o sumário é o seguinte: nós temos que começar a tratar isso como uma mudança radical do ponto de vista de recursos humanos, ainda
nós não começamos esse desenvolvimento porque a maioria das redes hoje não são compartilhadas. Todas as redes de NGN só estão começando a ser implementadas hoje. Mas assim que isso aconteceu, todos esses problemas começam a chegar. O grupo de engenharia, o grupo de operações, que simplesmente não vão conseguir fazer essa transição. A pressão em custos para reduzir, adicionalmente, que a pressão normal de mercado, que é reduzir os desgastos de SG&A. E a última parte, como trazer as aplicações e as novas oportunidades que pode compensar. E esses são os 3 desafios muito grandes, e é uma coisa que a área de recursos humanos, obviamente a diretoria e os executivos mais senior, obviamente, na minha opinião, tem que pensar, tem que começar a pensar fortemente para assegurar que a organização conseguir a transição de um jeito razoável. E é o último. Obrigado a todo mundo.